meus amigos Heitor e o Natan, que me levaram lá, eles são do lado do Pará, me levaram a essa comunidade. A Silvia foi afetada por uma luz e ela ficou com uma incapacidade permanente, uma sequela permanente. Teve uma regressão mental ali, né? Nossa. Um dano, provavelmente um dano cerebral que ela teve ali, e isso é muito comum. O programa dos Estados Unidos investigou isso, né? Pessoas que tiveram contatos com OVNIs e sofreram dano cerebral permanente. E aí tem Tem aquele cientista de Stanford que também faz um tipo de pesquisa nesse sentido, que é pessoas que foram expostas a esse tipo de fenômeno tiveram alguma lesão, alguma mudança no cérebro. Os militares que tiveram encontros com OVNIs, ele pesquisou o cérebro dessas pessoas. O Gary Nolan. Foi contratado pelo governo para isso. Gary Nolan. Então você vê que não é só Brasil, não é só Estados Unidos. Olha lá. Aí essa aí é depois, mas eu queria mostrar a 27, que é baseada na imagem 27 que eu visitei. Isso foi na época, o jornal Estado do Pará, exatamente o caso da Silvia. Disco voador ataca a mulher, pavor na Ilha do Mosqueiro. Essa luz veio, ela estava dormindo na rede, ela tá apontando de onde... Ela veio pela brechinha, tá vendo que tem uma brechinha no pano ali? A luz veio por ali, afetou ela, e aí ela teve depois essa debilidade aí, né? Regressão. Infelizmente, essa incapacidade aí. Caramba! E isso é na época lá, a Silvia mostrando lá, apontando onde é que foi. Tem umas casos assim de contato e a pessoa Tem. Na Operação Prata teve direto. Pessoa que desapareceu, pessoa que teve essa sequela permanente, e a Força Aérea que investigou tudo isso aí. E aí, cara, a gente pode já ir pro Acre, né? Tem aqui eu tava mostrando, a imagem 25, né? E aí a gente soube pelo comandante da Operação Prato da Força Aérea, que era o Orange Holanda, que nunca parou. Lá naquela época, ele já sabia que esses fenômenos estavam migrando para o interior do Amazonas, do Acre, do Peru. E aí acontece na fronteira com o Peru, isso é a carta do secretário de Estado de Segurança Pública da época, do Acre, que é o Idor Grabner, onde ele fala uma denúncia para a Polícia Federal sobre o aparecimento de objetos estranhos na aldeia Alpiltia, que é do povo Axaninca, né, que fica em fronteira com o Peru. Sempre no Peru onde teve isso. A Força Aérea montou a OIFA, que é um escritório de investigação de fenômenos anômalos, porque tinha gente sumindo, tinha gente sendo afetada pela luz, crianças sendo pegas, coisas muito graves acontecendo. Ligaram uma vez pro Chamorro, que era o comandante, falaram assim: ô Chamorro, tem um disco voador aqui na nossa frente. Atira, o que faz? Ele, não faz nada, cara. Você vê o nível que chegou lá no Peru. Até hoje existe a OIFA. É lá que tá tendo aquele caso que até jogaram Miguel de que eram fazendeiros usando com... Homem de Ferro. O quê? Jetpack. O governo falou que eram mineiros, mineradores, usando jetpacks. Assustando a população. Mano. Eu falei, nossa, gastou R$1 milhão pra colocar aquele treco num cara pra dar um susto. Não, e o garimpeiro ilegal, cara, a última coisa que ele quer é ser notado, cara. Aí o cara vai se fantasiar de Homem de Ferro pra ficar... O governo falou isso, cara. Até hoje não sabe o que foi isso, cara. São essas explicações malucas que fazem as pessoas até duvidarem, né, cara? E em Tabatinga, chegou nas comunidades próximas da Tabatinga, o pessoal viu os seres entrando e saindo das águas lá, em casa, tipo um predador, sabe? Sim. Aquela camuflagem meio louca. Em 3 comunidades de Tabatinga, e teve a operação do Exército com a Polícia Militar no passado lá. Então, o que era isso, né? Mas voltando pro Acre, foi 2014, cara, tava uma febre, várias meninas da aldeia sofreram feixes luminosos, foram afetados, objetos desciam, geralmente de forma de esfera ou tambor. Tambor? É um cilindro, né? Um cilindrão, e atingir as meninas, né? E aí ele pediu... Só volta só um pouquinho só pra eu mostrar ali aquela... Não, a outra. Essa aí. Dá uma aumentada um pouquinho. Então isso foi a Polícia Federal para investigar. A Polícia Federal fez 2 missões lá. Não tinha muito recurso lá no Acre. E se limitou a pegar vídeo. Vou mostrar daqui a pouco um frame de um vídeo. E testemunho, né? Vou mostrar uma gravação da Polícia Federal daqui a pouco aí. E aí, cara, eles achavam que é ayahuasca. Falaram assim, esses índios aí estão tomando ayahuasca. Estão tudo maluco de ayahuasca, doidão. Estão vendo coisa. Aí começou a ir antropólogo pra aldeia. Foi a Carolina Comanduli, da Federal do Rio Grande do Sul, que estava no College of London, fazendo doutorado, falando sobre os Axaninca, do Acre lá. E ela ficava indo e vindo, e ela estava aqui. E ela começa a observar luzes passando na aldeia, se assusta. Antropóloga. Some essas luzes. Ela entra em casa para dormir. Na época ela estava com o prefeito da cidade mais próxima, que também é indígena, na casa dele. Todo mundo dormindo, ela acordada. Aí você vê como é que é pra acontecer, né, cara?
dormem em redes, né? Entrou a luz dentro da casa. Uma esfera, um orbe branco. Tirando flash em cada pessoa, assim, disparando uma luz em cada pessoa dormindo. Mano. Ela achou que era uma pessoa com a lanterna. Quando chega o orbe, não tinha nada, não tinha pessoa ali. Era uma luz andando, tirando flash das pessoas, como se lendo. Sei. E aí chega perto dela, ela em pânico, ela fala que só colocou a coberta na cabeça e tentou, não conseguiu dormir, mas ela não olhou mais. E aí ela faz uma carta pro Ministério Público, o Ministério Público começa a investigar esse negócio. Aí derruba-se a teoria do ayahuasca, né? Achando que era ayahuasca dos índios. E aí começa a investigar, o Ministério Público não tem recurso, muito menos que a Polícia Federal, tudo arquivado. Até hoje não sabe o que era isso. E aí tem a Paula Colares. Paula Colares é antropóloga da Federal do Rio de Janeiro. E ela hoje está na Federal da Pará como professora. Inclusive, Paula, se você puder falar comigo, tô há anos perseguindo aí para poder saber de você essa história. A Paula, não consigo achar a Paula nenhuma. Mas a Paula é professora hoje da Federal da Pará. Ela estava na aldeia, na casa também do Isaac, que é o prefeito da cidade mais próxima. Apareceu a luz, começou a descer na aldeia. Começou a descer. Qual a característica? É uma esfera meio bronze, que emite luzes nas laterais. A gente vai ver daqui a pouco mais imagens. E quando ela desce, ela fica toda incandescente de branco. Ela se toma de um branco iluminado e vai descendo. Ela sempre desce iluminada, meio que pra não ser vista, uma proteção, não sei o que é isso, mas sempre desce iluminada. E aí, quando desce, ferrou, porque ela começa a disparar os feixes. E aí, o que eles descobriram? Começaram a atirar de espingarda, porque aí viram que atirando, ela não enfrenta. Ela vai embora? Não, ela foge? Pode. Ah, então tem Foge. um indício de inteligência, né? Tem. Ela veio, mudou de direção. Eles aprenderam a atirar por causa disso. Aí virou uma febre, todo mundo atirando. Eles chamam de onça. Olha a onça! Atira. Nossa, mas e aí aí fica a ela- academia aí- de polícia total, todo mundo atirando pra causa da direção. E aí esse objeto ele vem quando as pessoas estão sozinhas ou em duplas e geralmente de costas. Aí que eles atuam. As pessoas estão dormindo. As pessoas estão dormindo na festa, cara. Que cagaço, velho. E aí, 2 missões de Polícia Federal, colheram vídeo de testemunho. Tem esse vídeo da Paula que ela filmou. Vou mostrar daqui a pouco mais. Não o vídeo, mas as imagens. Que é muito longo. E Mas até não hoje a gente não sabe o que aconteceu. Aí, Vídeo não tem, né, desses tem episódios. o vídeo, tem esse vídeo. Esse que eu vou mostrar as imagens, os frames, é de um vídeo. Hum. Que eles falam, olha a onça, atira. Tem lá no meu canal, isso depois o pessoal pode ir lá procurar. E aí tem aqui, cara. Aí o Ministério Público falou assim: olha, não tá mais acontecendo. A gente não tem recurso. Já que não tá acontecendo, vamos no útil ao agradável e vamos encerrar essa investigação. Aí em 2016 acontece isso aí, que é a imagem número 26. Índio atira em suposto OVNI, recebe descarga elétrica e cai desmaiado em aldeia em Feijó. Eu falei disso Isso aí, na cara, é época. clássico. Essa notícia aí é clássica. Isso é o seguinte: tinha um grupo de índios caçando com lanterna. Desceu um objeto desse, queimou todas as lanternas deles. Uhum. O cara se assusta, um índio chamado Iaca, descarregou a espingarda dele. O objeto só deu uma luz nele, esverdeada. Puf, caiu inconsciente. Aí foi um professor chamado Ayrton, levou ele. E eu nunca mais soube o que aconteceu com esse cara. Nossa. Chegou no Acre, eu falei: cacique, fala com a liderança tal, tal e tal, pra você saber o que aconteceu com os caras atirando nessa luz. O que acontece? Porque os caras lá no Acre, lá onde eu fui, no Ianauá, você manda um abraço pro povo Ianauá, eles estavam atirando na luz, tentando caçá-los, eles queriam derrubar. E eu falei: cara, não faz isso, porque já teve caso de... Não acredita? Fala com a liderança tal, tal e tal, dos Achanica, dos Runicuim, etc. Aí foram conversar e eu brinco que teve a primeira conferência OVNI da história dos indígenas. As lideranças se reuniram para discutir os casos de OVNIs, né? De pessoas que foram afetadas. Aí eu descobri que esse cara, ele ficou inconsciente, não lembro o que aconteceu até hoje, apagou a memória dele. Ele não lembra do objeto descendo. Teve um buraco na memória dele. Ele acorda no hospital, todo espetado, na UTI, sem saber o que tá acontecendo. Ele tira tudo, sai correndo e voltou pra aldeia. Fugiu do hospital de Feijó, que é a cidade, terra do açaí, e foi morar na aldeia. Ah, então ele sabe o paradeiro desse cara ainda, ele não sumiu. Não sumiu, ele só teve perda de memória. Mas eu descobri depois de anos, pelas lideranças, o que aconteceu com esse cara. Que na época que eu noticiei isso, não tinha muita informação do depois. Não, de que aí eu ele descobri, cara. O cara acordou no hospital, todo cheio de coisa espetada. Não sabia o que tinha acontecido. Meio Walking Dead. Assim, Fugiu à noite e voltou pra aldeia. Que Tá loucura. lá. Cara, que doideira. Isso em 2016. Aconteceu quantas pessoas isso? Não foi a primeira. Então Então não pode atirar. Atirar Não. esse negócio, ele revida. receba o raio. Porque assim, cara, o raio quando vem, cara, aquilo que aconteceu com a Silva, parece que talvez seja um efeito colateral.
Porque assim, não é todo mundo, é uma minoria que acontece aquilo. A maioria volta sem nenhuma sequela. Certo. E no Acre não foi diferente. As meninas, não aconteceu nada com as meninas. Foi só algo que ficaram ali meio tonta durante uns dias, meio grog e tal, queimada. Depois, vida que segue. Então, só que o cara que atirou, né, ficou inconsciente. Ele podia ter morrido, né, cara? Então, melhor não atirar, melhor receber o raio. Com esse O raio do bem, né? não- Receba o raio do bem, porque o raio do mal é mais. Com essa história que ia servir até café pra essa luz aí, mano. Cara, então a gente não sabe o que aconteceu. E isso aconteceu em 78, 77. A Operação Prato investigou a FAB. Na época, os militares têm 16 horas de vídeo e 500 fotografias. Nunca a Força Aérea liberou isso. Eles Inclusive, quando eu tive no surto... Congresso no Senado, a comissão do GVAE, com os senadores, eu falei, pô, Força Aérea, tinha 2 caras da Força Aérea lá, 2 oficiais. Tem esses vídeos pra população, cara. O Erangel Holanda, ele faleceu e se suicidou, né? Talvez não por esse motivo, mas por outros. Mas ele tinha um desgosto muito grande dos filmes serem dele, né, cara? O cara, o oficial, queria saber o que era aquilo. Ele disponibilizou os filmes dele, entregou pra Força Aérea na esperança que a Força Aérea um dia entregasse pra ele de volta. E nunca entregou. Então, até pra família do cara, né? Entrega os vídeos pro cara. Então, e esses vídeos nunca vieram a público. A gente não tem. 16 horas de vídeo. E aí, 77, 78, e acontece em 2014. Ficou dormente, pelo menos. Ou, assim, esses indígenas têm uma força política grande dentro do governo. Então, talvez tenha só aparecido porque foi com eles. Imagina quantos indígenas já sofreram isso sem força política e não aconteceu nada e não foi noticiado. Você acha mesmo que o fenômeno ficou lá hibernando desde 78 e só apareceu agora em 2014? Eu acho que não. E hoje tem mais formas de você comunicar as coisas. Tem internet, celular. É mais fácil você comunicar que uma coisa dessa aconteceu em algum lugar, né? E aí, cara, aí que eu fui pro Acre, né, cara? Porque eu fiz como eu consegui os documentos com o governo. Porque eu comecei a fazer pedido dessa informação em 2020. Quando fiquei sabendo das notícias, etc. E aí começou a chegar um monte de coisa. Veio com o documento da FUNAI, com a informação da FUNAI eu pedi Polícia Federal, Polícia Federal pediu Ministério Público, veio uma corrente de informações. E hoje já são mais de centenas, quase 200 páginas de documento e vídeos, né? 20 minutos de vídeo sobre essas operações aí do governo investigando o OVNI. Então o governo brasileiro investigou o OVNI no Acre em 2014, 2016 pela Polícia Federal. É a última investigação que a gente sabe que aconteceu. Esses documentos mostram isso. Então, assim, cara, isso está acontecendo, é permanente. Existe alguma pesquisa na Amazônia de fenômenos ou inteligências que a gente não sabe e que entram e saem dos rios. O pessoal fica achando que vem do céu. Imagina o que tem lá, né, cara? Que a gente já sabe e o que pode ter de coisas que vão ser usadas para combater doença, para vacinas, para tudo mais, sem contar a parte de mineral, né? E nossa, mas por que não há uma comoção, uma pressão? Porque são coisas que acontecem aproximadamente há 40 anos, né, que a gente tem conhecimento, que, né, tem pessoas que ficaram com sequelas permanentes e... Tudo é minimizado, né? Tipo, parece que não levam a sério. Pô, se tivesse autoridade, né, suficiente pra tal mandava coisa... investigar, fazer uma investigação pesada, né? Tipo, mano, uma luz veio, tirou flash, um monte de gente tá dormindo e foi embora. Sabe? Tipo, como que alguém não acha isso interessante, no mínimo? Sabe? Nossa, se eu tivesse o poder, né, eu mandaria. Vamos lá investigar. Vai uma tropa lá investigar. Teve alguma investigação um pouco mais dedicada a isso? Nunca tem recurso, não tem um órgão específico. Inclusive, eu tô participando, eu tive por essa audiência em 2022 no Senado, e quase não foi noticiado, quase ninguém ficou sabendo. Eu consegui uma aproximação com os senadores. Falei, tem que ter uma lei para isso, tem que ter algo. E aí eu participei de uma minuta, que são as 6 perguntas do Ministério da Defesa. Então vão vir algumas perguntas, não para colocar o Ministério da Defesa as forças mais contra a parede, mas tentar uma aproximação, uma parceria para ter mais transparência, entendeu? Isso talvez deva vir a público em breve aí. Tá tramitando lá e vamos ver. E uma das perguntas será que não tem interesse, né, em estabelecer um órgão desse para investigar, com recurso para isso? Porque imagina, o Brasil tá atrás em termos de científicos, cara. Né? Os Estados Unidos, a China, a Rússia estão investigando isso há muito tempo. Por que a gente, aqui onde tem avistamentos mais ricos, os mais próximos, os mais loucos, né? Isso não acontece. Isso de atirar em pessoa, cara, não acontece lá fora. Cara, tipo... Isso é Brasil. Que nem você levantou recursos, você fez um acampamento pra fazer um monitoramento, e você é uma pessoa só. Imagina o que o governo pode fazer. Cara, e você sozinho fez alguns registros interessantes. Mas os registros que eles não têm com recurso, né? Poxa vida. E aí os Yanoá me chamaram, o cacique Chicoá me chamou, né? E eu soube disso por jornalistas, porque eu fiz um link muito grande com os jornalistas quando eu consegui os documentos do Acre. E essas notícias não saem na mídia, saem só no Acre, na mídia local do Acre. Por isso que a gente fica sabendo.
E aí a liderança queria, pô, ela sabia que o governo não dá atenção para isso. Os indígenas sofrendo, recebendo esses fenômenos, sendo colocados como usando ayahuasca e que estão vendo coisa. Ou histeria coletiva, né? Que é a Histeria versão oficial. coletiva e sofrendo, não sendo ajudados ali. Então ele me convidou lá para eu gerar evidência do que o fenômeno está acontecendo, para justamente mostrar, tá vendo? Não são os indígenas aqui que estão inventando coisa para chamar a atenção. Tem um fenômeno real acontecendo aqui. E a ideia é que eu montasse equipamentos para isso. E aí foram os registros que eu coletei lá. Então aí o que acontece, né? Aí vocês vão ver. O que me mais motivou ir lá foi o Cacique Escucuá, que é o vídeo 2 aí. É um depoimento dele onde ele foi paralisado pela luz, que ele tentou derrubar. Ah, isso tem áudio? Tem. Então vamos pegar aqui, ó. Faz. Tá áudio pro pessoal também, né? Então toca aí pra nós, por favor. Então esses fenômenos